fazer a configuração e utilizar o PostgreSQL no lugar do SQLite 3, primeiro precisamos ter o PostgreSQL instalado. Uma forma que eu gosto bastante de trabalhar com PostgreSQL, eu sempre pego as versões mais atualizadas dele, é entrar no site do postgresql.org e dentro do site fazer a solicitação de download e colocar a versão do sistema operacional, nesse caso Linux, Red Hat. Aqui embaixo nós temos o Yum Repository. Nós vamos escolher então a versão do PostgreSQL. Você pode escolher a que você homologou dentro da sua empresa ou que você está acostumado a utilizar. No caso do treinamento, eu vou estar utilizando a versão 12. E a plataforma CentOS 8 é a mesma coisa que o Red Hat Enterprise, aqui ó, CentOS 8. Então, e a arquitetura 64 bits. Aqui ele vai dar uma série de comandos. Nós podemos simplesmente copiar esses comandos. O primeiro comando vai adicionar o repositório do PostgreSQL dentro do CentOS. O segundo comando vai desabilitar o PostgreSQL para que ele não seja instalado a partir dos repositórios padrão. Esse comando às vezes pode demorar um pouquinho, dependendo do CentOS. E depois nós vamos instalar o PostgreSQL 12-server. Uma coisa interessante que vocês podem notar é que aqui, como é o CentOS 8 ele já indica a utilização do novo comando dnf, que na verdade, por curiosidade, é o substituto do yum. Tá? Se você achar estranho esse comandinho aqui dnf, ele é o substituto do yum que chegou agora no PostgreSQL. No CentOS 8. Então vamos agora, terminou aqui o disable para ele não instalar da fonte normal do CentOS, instalar apenas do repositório do PostgreSQL. Vamos instalar então o banco de dados propriamente dito. Ele vai instalar o PostgreSQL e as bibliotecas de dependência. E após isso, nós vamos executar o initdb, que vai inicializar o sistema de banco de dados, da mesma forma que o MySQL, como nós vamos ver. Esse comando pode demorar um pouco, uma vez que ele está inicializando toda a estrutura do banco de dados dentro da pasta do sistema de banco de dados no sistema operacional. Depois que ele inicializar o banco de dados, nós vamos habilitar o serviço do PostgreSQL e iniciar ele. Logo depois de fazer isso, eu vou passar para vocês os comandos. Existem várias formas de fazer. Eu vou passar as formas que eu considero mais práticas de executar a criação de usuário e do banco de dados para uso pelo Grafana. Iniciando o PostgreSQL. Podemos também executar o systemctl status PostgreSQL. Ele está funcionando. Uma vez com o PostgreSQL funcionando, nós vamos executar primeiro uma configuração extra. Nós vamos editar o /var /lib /pgsql 12 /data pg_hba.com. Esse pg_hba.com é como se fosse uma espécie de firewall do próprio PostgreSQL. Ele é um firewall de dentro da aplicação do Postgre que bloqueia acessos. Então nós precisamos descer até o final desse arquivo e substituir na regra que diz que o host 127.0.0.1, que é a nossa própria máquina, estou considerando que a máquina de banco é a mesma máquina do Grafana. Se você fizer uma instalação em máquinas separadas, você pode colocar aqui o IP da máquina que você vai acessar. O host 27001 nesse caso, para o banco de dados todos, para os usuários todos,
O método nós precisamos mudar. Esse ident ele pede um servidor específico de identidade. Nós vamos usar md5 para que nós possamos fazer o login via senha normal. Aqui na segunda linha que eu substituí é a mesma coisa do 127.0.0.1, mas para IPv6, que é o 2.2.1. Salvamos. E depois de salvar, nós vamos executar um systemctl reload postgresql pronto. Agora nós estamos com acesso ao banco de dados. Para criar o banco de dados e o usuário, existem muitas opções. Você pode criar via o PGSQL, que é o utilitário de acesso ao banco de dados, né, do PostgreSQL, mas eu tenho a preferência de criar diretamente pelo terminal. Assim você não precisa ficar criando um monte de regras de acesso e de garantir permissões de usuário para banco de dados. Então nós vamos usar o seguinte comando: sudo -u para escolher o usuário. Nós vamos executar como usuário Postgres, que é o dono do banco de dados, o comando create user --pw prompt para ele perguntar a senha para nós, e vamos criar um usuário chamado Grafana. Ele vai pedir a senha. Eu vou colocar uma senha aqui, repetir a senha, e o usuário está criado. Esse erro aqui pode ser ignorado. É simplesmente um erro que diz que o usuário Postgre não tem terminal, então ele não tem permissão para usar a pasta, não pode entrar na pasta do home administrador. Sem problemas, pode ser ignorado, não é um erro que cause problemas no nosso ambiente. Vamos executar novamente um novo sudo -u postgres espaço create db para criar o banco de dados. O dono, owner do banco de dados, é o usuário Grafana, já garante os acessos para nós. Vamos usar esse banco de dados com formato Unicode. O template que o PostgreSQL pede, que o padrão é o template, e o nome do banco de dados, que é Grafana. Mais uma vez, o erro do shell do sudo do Postgre. Ele está criando o banco de dados para nós e já colocando as diversas permissões para o usuário Grafana dentro do banco de dados Grafana. Agora que nós criamos o usuário do banco de dados e o banco de dados, nós podemos testar o acesso utilizando psql -h de host, caso 127.0.0.1, -u maiúsculo e o usuário Grafana, espaço Grafana. Ele vai solicitar a senha. Nós podemos ver que nós temos acesso ao banco de dados. No caso do PostgreSQL /db+, nós vamos ver que não temos nenhuma tabela no banco de dados ainda. Agora que nós configuramos o banco de dados, nós vamos editar o arquivo de configuração do Grafana /etc /grafana -in. E aqui nós vamos retirar os comentários dessa primeira parte. Se a sua senha contiver hashtag ou cerquilha ou ponto e vírgula, você precisa colocar em 3 aspas duplas. Vou usar aqui como exemplo a minha senha que eu coloquei aqui. Foi Windows As por 4. Coloca 3 duplas antes, 3 aspas duplas depois, se você usou hashtag ou então ponto e vírgula. Por que isso? O arquivo de configuração do Grafana usa hashtag ponto e vírgula para comentar linhas. Então, para poder escapar e ele entender essa hashtag ou esse ponto e vírgula, ele precisa dessas aspas triplas.
Bom, vou manter aqui a minha senha, então, que não tem nem hashtag nem vírgula. O usuário que nós temos foi Grafana, o nome do banco de dados é Grafana. Esse exemplo aqui está usando a porta do MySQL. Então vamos trocar aqui para 5432, que é o padrão do PostgreSQL. E o tipo nós vamos mudar para Postgres. É a opção padrão, mas como eu estou no treinamento, eu preciso explicar para vocês. Um pouco mais abaixo, nessa linha aqui, para o Postgres, nós devemos escolher o padrão, que é desabilitado, ou o Require ou o Verify Full, para o caso de você estar utilizando Postgre utilizando SSL. Nesse caso, não é escopo do treinamento específico, questão de versões ou de opções dos bancos de dados. Então, vamos deixar apenas desabilitado. Salvo o arquivo do Grafana e executo um systemctl restart grafana-server. Agora o Grafana deve demorar um pouco para subir novamente. Porque ele está recriando todo o banco de dados dentro da estrutura do PostgreSQL. Dentro das logs, podemos ver isso como migrations. Se eu der um cat /etc /var/log /grafana log, nós vemos aqui que executou várias executing migration, que é justamente gerando as tabelas no banco de dados e criando os dados. Se nós voltarmos aqui, tem ctl status grafana -server, desculpe, vemos que ele está funcionando aqui perfeitamente. Entrando aqui no Grafana, você vai notar uma coisa interessante. Você trocar o banco de dados é reiniciar completamente o Grafana. Então a senha é admin novamente. Ele vai pedir a nova senha. Esse processo de alteração do banco de dados do Grafana não faz migração. Caso você já tenha um Grafana pronto e queira migrar os dados do seu SQLite 3 para PostgreSQL, e também no caso do MySQL, você precisa fazer a migração antes. Transformar o banco de dados SQLite 3 para Postgre ou transformar o banco de dados de SQLite 3 para MySQL. Esse processo que eu estou mostrando é para ser realizado apenas na instalação inicial do Grafana. O Grafana volta como se fosse novo. Para o PostgreSQL, esses são os procedimentos.